Boa tarde, irmãos, boa tarde, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigado ao Pai, obrigado ao Filho e obrigado ao Espírito Santo de Deus. Agradecemos a Deus, por essa oportunidade e por podermos estarmos encerrando, este compromisso que nós fizemos de durante 7 dias nós estarmos em oração de agradecimento a Deus. E Deus nos honrou, Deus nos deu vitória. Então vamos agradecer, porque Ele cuidou de nós, nesses dias, nos deu aí a graça para que nós pudéssemos, estar aí em processo de agradecimento, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente lembramos em pedir e esquecemos de agradecer. E Deus colocou esse propósito em nossos corações, de estarmos agradecendo. Então, agradecemos a Ele por várias coisas e eu tenho certeza que muito ainda ficou. Mas que nós possamos, encerrando este propósito aqui, que nós possamos dar continuidade em agradecimento a Deus, porque a partir do momento que nós fomos colocando em prática o processo de agradecimento, o Espírito Santo de Deus irá ministrar em nossos corações cada situação, cada momento, cada detalhe. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos dar, que vai nos instruir. Louvado seja o nome do Senhor. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aí durante toda essa semana, durante esses 7 dias, ouvindo a palavra de Deus, orando, meditando e alimentando-se da palavra, porque a palavra de Deus ela é o alimento diário para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, e quando o nosso espírito está alimentado, o nosso corpo fica fortalecido. Então nós temos que agradecer por este alimento que é puro e verdadeiro, porque tem alimentos, irmão, que nós comemos e ele traz um desconforto para o nosso corpo, muitas das vezes traz uma intoxicação, e a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela traz limpeza, a palavra de Deus é pura, ela purifica, do alto da cabeça à planta dos pés, ela purifica a nossa mente, ela purifica os nossos ouvidos, ela purifica a nossa boca, ela purifica o nosso paladar, ela purifica o nosso coração, da onde procede, as palavras, porque a própria palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então que a palavra de Deus venha, purificar o nosso coração, purificar a nossa boca, purificar, as nossas palavras, que possam sair palavras doces, palavras suaves, palavras de transformação, palavras que vai levar a paz, porque muitas das vezes as pessoas abrem a boca e lançam palavra de maldição, palavra que traz desconforto, palavra que traz confusão, que traz briga. Mas a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dela, quando nós abrimos a nossa boca, o Espírito Santo de Deus coloca palavras doces, suaves, confortáveis para nós e para quem está à nossa volta. Então, irmãos, este aqui é o alimento que nós temos todos os dias, nos alimentar. Ela é o alimento, ela é a água, ela é o tempero, ela é tudo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada. E eu quero encerrar este propósito hoje, o 7º dia, encerrando aí o 7º dia de propósito de agradecimento, de adoração a Deus, com o Salmo de número 23, que nos diz assim, um salmo bastante conhecido, mas o Senhor Espírito Santo, Ele ministra em nossos corações aquilo que nós precisamos neste exato momento. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. E o contexto, irmãos, ele nos diz assim, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, te agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Deus, que tem conduzido a nossa vida, pelo Teu Espírito Santo que tem falado aos nossos corações, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que tem nos dado instruções através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que está conosco todos os dias. Te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra é pura, é verdadeira, é eficaz, ela penetra na divisão da alma, das juntas e medulas. A Tua palavra, te agradecemos pela Tua palavra, aonde o próprio Jesus disse, né, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que tem edificado as nossas vidas, que tem fortalecido, que tem confortado os nossos corações. Senhor, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta tarde de sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo. São exatamente, irmãos, 16 horas e 11 minutinhos. Hoje é 27 de dezembro, né? Está aí aproximando o fim do ano, né? Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até este exato momento nós estamos sob os cuidados do Senhor. O ontem já passou e o amanhã pertence a Deus, então vamos viver o agora, este momento agora. Vamos aproveitar para nós nos achegarmos mais a Deus, vamos aproveitar para nós reconhecermos, né, que somos pecadores, que Jesus Cristo é fiel, que Jesus Cristo é poderoso, que Ele perdoa os nossos pecados. Vamos aproveitar para limpar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? As nossas vestes espirituais, né? É a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Vamos aproveitar este momento, porque até aqui nos ajudou o Senhor e o Espírito Santo de Deus está presente conosco neste momento. Então, irmãos, agradecemos a Deus pelo Salmo de número 23, onde diz assim que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Irmãos, vamos agradecer porque o Senhor, até aqui, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor, Ele não nos deixou faltar nada. O Senhor, Ele concedeu a nós tudo aquilo que nós precisamos na medida certa para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para a nossa motivação. O Senhor, Ele não nos deixou faltar nada. Ele não deixou faltar, mas também Ele não deixou, né, passar da medida. Ele dá tudo na medida certa. Então vamos agradecer que Ele não nos deixou faltar, Ele supriu todas as nossas necessidades. Em todas as situações das nossas vidas, Ele nos sustentou, Ele alegrou, Ele confortou, Ele deu vitória, Ele quebrou o arco, Ele despedaçou a lança, Ele abateu, né, o inimigo de nossas almas. E assim nós vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. E vamos agradecer a Ele, porque o Senhor, Ele tem nos conduzido, né, em águas tranquilas. O Senhor, Ele é manso, né? Guia-me mansamente. Então o salmista aqui estava pedindo que o Senhor, né, guiasse ele mansamente, que o Senhor guiasse ele naquela trajetória, naquela estrada, naquela situação em que ele estava vivendo, mas com espírito de mansidão. Porque muitas das vezes nós passamos por um determinado momento, por uma determinada circunstância, né? E nós ficamos exaltados, ficamos, né, aterrorizados, ficamos preocupados, ansiosos, depressivos, né? Muitos até falam em depressão, mas o salmista aqui ele pediu, né, que guiasse ele mansamente. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus que venha, vamos agradecer que o Espírito Santo de Deus nos deu essa mansidão. E se você ainda não tem, a partir de agora, quando nós encerrarmos esse compromisso, vamos começar a pedir aquilo que está faltando na nossa vida. O salmista aqui, ele pediu, né, que guiasse ele mansamente em águas tranquilas, ou seja, em qualquer situação, que a alma dele estivesse tranquila, que o espírito dele estivesse tranquilo, que o ser dele estivesse tranquilo, e isso o Senhor concedeu a cada um de nós. Então vamos agradecer pela mansidão que o Senhor Espírito Santo colocou em nossas vidas, pela tranquilidade, né, de passarmos pela luta, de passarmos pela prova, de passarmos pela perda, exaltando o nome do Senhor. Muitas das vezes é difícil, mas o Senhor Espírito Santo é quem nos dá essa condição. Tomar uma água. Irmãos, está muito calor, então nós temos que hidratar. E aqui ele pediu também, irmãos, o refrigério para a alma. Vamos agradecer porque o Senhor tem refrigerado a nossa alma. E a nossa alma estando refrigerada, irmão, o nosso espírito ele fica tranquilo. A nossa alma estando refrigerada, o nosso corpo descansa. Nós podemos deitar, dormir, descansar no Senhor. O salmista diz no Salmo, não sei se de número 4 ou número 3, né? Em paz deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, irmão, nesse momento que ele estava falando, ele estava em guerra profunda.
E nós sabemos que o salmista, ele enfrentava várias guerras. A guerra com ele próprio, a guerra, né, com a família, a guerra nos sentimentos, a guerra, né, no mundo espiritual e as batalhas que ele enfrentava, porque ele foi ungido por Deus, né, rei, e o rei estava sempre na frente da batalha. Então ele pode dizer, né, em paz deitei. E isso é o que? O refrigério da alma. Dormir em meio a tantos problemas é o refrigério que o Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações, na nossa mente. Aleluia. E aqui ele pediu, né, que guiasse ele pelas veredas da justiça. Vamos agradecer porque Deus tem nos guiado. Nós temos andado sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Nós temos andado sobre a direção da palavra. E a palavra de Deus diz, né, lá no Salmo 119, 105, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra de Deus guardada no coração não anda na escuridão, não anda na adversidade, mas anda sob a proteção do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, né, ele pediu e nós estamos agradecendo, né, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me no caminho certo, guia-me no caminho da bondade, guia-me, né, guia-me naquele caminho, né, que é orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas das vezes o Espírito Santo de Deus orienta e a pessoa sai fora da reta, sai fora do caminho, e aí vem as lutas, vem as provas, vem muitas das vezes vem o tombo, mas quando nós andamos guiados, né, pela vereda da justiça, por amor do nome do Senhor, e o amor de Deus é puro, o amor de Jesus Cristo é puro, então vamos agradecer pelo refrigério, vamos agradecer porque ele nos guiou até aqui, né, na sua justiça, no seu amor, na sua palavra. E é que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então o salmista, ele passou pelo vale da sombra da morte, ele passou pela adversidade, ele passou pela perda, né? E em tudo isso, né? Ele não temeu mal algum. E quando nós não tememos mal algum, nós estamos dizendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é quem cuida da nossa história, o Senhor é quem tem cuidado de nós. Então vamos agradecer pelos cuidados do Senhor, vamos agradecer porque o Senhor não permitiu que nós perecêssemos, né? Neste mundo, no meio dos problemas, no meio das adversidades, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Vamos agradecer porque em determinados momentos nós tivemos a oportunidade, foi oferecido a nós algumas situações e nós recusamos, né? Nós recusamos, não aceitamos aquela proposta e nós saímos ali ilesos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque tu estás comigo. Vamos agradecer a presença do Senhor todos os dias, e ele disse, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, em toda a nossa trajetória, vamos agradecer pela presença do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. Vamos agradecer pela palavra de Deus, que é o cajado que nos coloca no caminho. Vamos agradecer pela palavra de Deus que nos traz o consolo, né? Vamos agradecer pela vara, que é a correção. O Espírito Santo de Deus, ele nos corrige. Vamos agradecer porque cada situação o Senhor Espírito Santo nos corrigiu. A cada situação o Senhor Espírito Santo nos colocou no caminho certo, na posição certa, na direção certa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o cajado consola. Então o salmista, ele estava, né, falando, né, da vara, do cajado, e naquele momento, irmão, ele sentiu-se consolado. E nós temos que sentir esse consolo quando o Espírito Santo de Deus nos corrige, nos orienta, nos coloca no caminho. Não, meu servo, é por aqui, não, minha serva, é por aqui, a direção é essa, a palavra é essa. Então nós temos, muitas das vezes a correção dói, mas o salmista aqui, ele sentiu um consolo, ele sentiu a paz. Então vamos agradecer pela correção vinda do Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus nos corrigiu, veio junto também o consolo, veio junto o refrigério. Aleluia. E aqui ele disse, né, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor tem nos dado vitória. Vamos agradecer porque o Senhor tem nos dado vitória. A sua palavra diz que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, e nós somos ungidos com a unção do Senhor Espírito
Espírito Santo. E esta unção, irmãos, ela tem transbordado, ela transborda no nosso ser, ela transborda no nosso olhar, ela transborda no nosso falar. Toda a nossa vida tem que transbordar da unção do Senhor Espírito Santo, da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos agradecer, né? Certamente que a bondade e a misericórdia, vamos agradecer pela bondade de Deus, vamos agradecer pelas misericórdias do Senhor que tem nos seguido todos os dias da nossa vida. Ai de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a bondade do Senhor, se não fosse a fidelidade dele, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua benignidade. Então, irmãos, tudo isso nos acompanha na nossa trajetória, nos acompanhou até aqui, e eu tenho certeza que se nós permanecermos na presença do Senhor, no caminho do Senhor, essas maravilhas vão nos acompanhar. Então vamos agradecer pela bondade, pela misericórdia que nos acompanhou todos os dias da nossa vida, e que nós venhamos, irmãos, habitar na casa do Senhor por longos dias. Vamos agradecer pelas oportunidades, o privilégio que nós tivemos, né, de estar na casa do Senhor, e que nós venhamos permanecer na presença do Senhor. O salmista diz, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos agradecer por cada oportunidade, por cada culto, por cada louvor, por cada mensagem, por cada ensinamento, por cada reunião de oração que o Senhor nos concedeu, que ali estivéssemos juntos. Então, irmãos, encerrando aqui este propósito, né, de agradecimento a Deus com o Salmo de número 23, e aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor Espírito Santo possa expressar em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E segue aqui, irmãos, encerrando este propósito aqui, que você possa continuar esse espírito, né, de gratidão a Deus. Quando nós estamos agradecendo, nós estamos dizendo que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, que a sua graça não tem fim, que as suas misericórdias não têm fim, realmente não tem fim. Nós estamos dizendo que Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estamos agradecendo, nós estamos dizendo que tem uma morada preparada para nós, tem uma coroa preparada para nós. Quando nós agradecemos, né, ao Senhor Deus do céu e da terra, o Senhor se alegra com o nosso agradecimento. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, aqui estamos nesta tarde, Senhor, encerrando este propósito, este compromisso, Senhor, que fizemos contigo, Senhor, de estarmos agradecendo. Senhor, muito obrigado por esses 7 dias de louvor, de adoração e de gratidão. Te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos pela Tua bondade, te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem refrigerado a nossa alma, te agradecendo, ó Deus, pelo consolo, pelo refrigério. Te agradecemos, ó Deus, pela direção que o Teu Espírito Santo tem nos dado. Te agradecemos pelo conforto. Te agradecemos, ó Deus, pela libertação, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Te agradecemos, ó Deus, pelo refrigério, Senhor, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo ar. Te agradecemos, ó Deus, pelo sol, pela lua. Te agradecemos, ó Deus, pela libertação. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação através da cruz, porque a cruz está vazia. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, concedido a nós. Senhor, neste mundo nós não estamos sozinhos, nós temos a companhia do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos guiou no caminho certo, no caminho da justiça. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é o sol da justiça. Te agradecemos porque o Senhor Jesus é o caminho. Te agradecemos porque o Senhor Jesus é a vida e vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Meu Deus, muito obrigado pelos Teus cuidados, muito obrigado pela vida dos Teus servos e servas, muito obrigado pela Tua igreja, muito obrigado, meu Deus, pela cura divina, pela salvação, pela libertação. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem quebrado, Senhor, maldições, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem libertado. Meu Deus, a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Senhor, muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de chegarmos, ó Pai, de termos o acesso livre ao trono da graça. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este imenso universo, pelo globo terra. Muito obrigado por cada ser vivente.
constituinte. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada trabalhador, de cada funcionário, de cada patrão, de cada motorista. Muito obrigado pela vida, Senhor, de cada criança. Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada idoso. Senhor, muito obrigado pelo teu agir, pela tua proteção e pelo o livramento em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos conduziu durante este ano, diante de tudo que nós passamos. O Senhor nos conduziu, o Senhor nos orientou. Muito obrigado porque o Senhor nos colocou de pé, o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado pelo sustento, muito obrigado pelo alimento espiritual. Muito obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é o pão vivo e o pão, Senhor, que sacia a nossa fome. O Senhor é a água viva. Muito obrigado porque o Senhor é a estrela da manhã. Muito obrigado porque o Senhor é o perfume suave, ó Pai. Senhor Deus de poder, muito obrigado. E assim, Senhor, nós te pedimos e assim nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Quero encerrar aqui com aquele louvor que diz assim: agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração, por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Antes eu era perdida, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente e achei salvação. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente e achei salvação em Jesus. Obrigado ao Pai, obrigado ao Filho e obrigado ao Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz, fiquem na graça, fiquem na unção. Que Deus os proteja, que Deus os livre, que Deus os guarde de todo mal em nome de Jesus Cristo. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Amém?